Boa noite a todos. Vocês me ouvem? Sim, professor. Então tá bom. Vamos começar. Vocês estão bem? Bem, graças a Deus, professor. E você? Estamos sobrevivendo, né? As coisas não estão tão fáceis assim, não. Pois é. Estamos na luta. Muita coisa para fazer. Muita entrega. Estudar não é fácil, não. Mas estou bem. Vamos aparecer aí, né? Para vocês me enxergarem. Bom, vamos dar então continuidade. Vamos falar de um monte de conceito hoje aí sobre jornada de trabalho. Vou falar de adicional noturno. Vou falar de faltas. Se der, vou falar de adiantamento salarial e adicional de periculosidade e insalubridade. Bastante coisa hoje. Vamos ver até onde que eu vou conseguir. Até onde minha garganta vai aguentar. Vou compartilhar aqui. Depois eu disponibilizo para vocês até onde que eu conseguir. Deixa eu ver se já carrega formato apresentação. Aí a gente já começa. É difícil de carregar formato apresentação. Vocês estão me ouvindo bem pelo computador? Sim. Então tá bom.
Porque o pessoal tem uns que reclamam que fica baixo e tal, então é que eu estou com um fone tradicional de celular, porém está conectado direto no computador. Aí às vezes eu conecto, faço o compartilhamento pelo computador e falo com vocês pelo celular. Aí vocês me falam, qualquer coisa eu faço a troca aqui. Vamos lá. Bom, então vamos começar aqui. Vou começar aqui por jornada de trabalho, tá bom? Acho que já está gravando aí, então depois vocês pegam o áudio e o vídeo da aula que eu vou disponibilizar lá no YouTube. Vou falar um pouquinho sobre jornada de trabalho, tá? Bom, a duração da jornada de trabalho, de acordo com o artigo 58 da CLT, diz que a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não deverá exceder a 8 horas diárias, tá? Algumas convenções coletivas de trabalho fixadas por região permitem o regime de 12 por 36. Então, trabalha 12 e descansa 36. Algumas convenções estabelecem o regime normal, que é 44 horas semanais. Então, por isso que é preciso consultar a empresa ou a região. Tá? Então, na sua grande maioria, as pessoas, os trabalhadores, têm a carga horária aí de 44 horas semanais, e aí algumas empresas fazem o quê? Distribui as 44 horas semanais na semana, ou então trabalha aos sábados. Então, o fato de quem trabalha na semana, as 44 ou 40, né? Algumas são até 40. Então, a legislação estipula 8 horas diárias, né? Mas se você não trabalhar no sábado, você pode jogar essas 4 horas e distribuir durante a semana. Então fica um pouquinho mais do que 40, fica um pouquinho mais do que 8 horas diárias, mas é para você não trabalhar aos sábados. Então tem empresa que faz esse tipo de jogada para você não trabalhar aos sábados e aí acaba você trabalhando um pouquinho mais na semana para evitar de você trabalhar o sábado. O sábado não é que você descansa, é que ele já foi compensado na semana. Tá? Então, às vezes as pessoas falam, mas eu descanso 2 dias na semana, o sábado e o domingo. Você descansa, mas você trabalhou o sábado durante a semana. Então é como se fosse 8 horas diárias, 5 vezes 8, 40, mais 4 no sábado, às 8 ao meio-dia. Tá? Então, para não ter expediente ao sábado, algumas empresas incorporam o sábado durante a semana. Então, como se fosse assim, segunda, terça, quarta e quinta você trabalha 9 horas e na sexta você trabalha 8. Aí você está trabalhando 44 horas semanais, tá? Vamos lá. O padrão brasileiro assegurado pela CLT estabelece uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, com a possibilidade de até 2 horas extras e carga máxima de 44 horas por semana. A partir do novo texto da reforma trabalhista, será possível flexibilizar essas diretrizes, segundo os acordos firmados por sindicatos e empregadores. O limite diário, por exemplo, poderá chegar até 12 horas, com limite de 12 horas extras por semana. Então, a legislação estabelece 44 semanais, mas de acordo com a reforma trabalhista, você pode ter essa flexibilização, né, para você trabalhar um pouquinho mais durante por dia e também a título de hora extra. A hora extra eu não estou colocando nessa aula, mas logo em breve a gente vai estar falando também de hora extra e aí eu explico, podendo voltar com relação à jornada de trabalho com vocês, tá? Então, é só para falar sobre jornada de trabalho agora, porque a legislação trabalhista ou a reforma trabalhista, ela deu algumas oportunidades para as empresas trabalharem melhor com relação à carga horária. Você pode trabalhar menos, né? Mas não deverá trabalhar mais. Então, se a empresa quiser fazer 8 horas por semana, 8 horas por dia, 5 dias na semana e não trabalhar o sábado, beleza, não tem problema nenhum. É sempre pensando no colaborador, né? Sempre pensando no funcionário. Então, às vezes é por isso que tem sindicato por trás de todas as empresas. Alguns são fortes, outros são somente para ganhar contribuição sindical, mas geralmente eles têm um papel
fundamental aí na proteção dos direitos dos trabalhadores. Os sindicatos bons que a gente tem hoje, assim, que a gente conhece, é sindicato dos metroviários, sindicato dos bancários, esses caras aí são sindicatos bons. Sendo assim, os colaboradores podem ter escalas de 12 por 36, ou seja, trabalhar 12 horas e ter 36 de descanso ininterrupto. Esse tipo de jornada pode ser benéfica para alguns ramos de negócio, pois aumenta a produtividade. Então, em algumas atividades, vale a pena ser desta forma. Quem geralmente trabalha nesse formato são profissionais da saúde. Apesar das alterações, o teto máximo de trabalho durante o mês não deverá ultrapassar 220 horas. Continua em vigor e que vamos explicar melhor aí quando eu estiver falando de DSR. Por que 220 horas? Né? Então, quando eu estiver falando de DSR para vocês, que é descanso semanal remunerado, aí eu explico por que 220 horas. Porque se você fizer a conta, né, se você trabalhar 44 horas semanais, 4 semanas do mês, você não chega a 220 horas. Por que é considerado 220 horas e não 176, que é 4 vezes 44 horas? O que significa 44? Se eu tenho, o mês tem 4 semanas, cada semana eu trabalho 44. Se eu trabalho 44 vezes 4, dá 176 horas no mês. Eu não trabalho 220. E todos os cálculos que nós formos fazer com relação à folha de pagamento é em cima de 220 horas e não em cima de 176. Mas aí quando eu estiver falando para vocês sobre o DSR, eu explico para vocês por que existe essa diferença, tá? Bom, horário do almoço, isso também é novo, isso aqui é de acordo com a reforma trabalhista, que entrou no final de 16, começo de 17, já tem aí quase anos de reforma trabalhista. Então a reforma trabalhista permitiu que o intervalo de alimentação, como o almoço, pode ser deduzido ou reduzido, né? Desde que esteja em comum acordo com o funcionário e deve ter no mínimo 30 minutos, quando a jornada de trabalho for superior a 6 horas. Então, se você trabalhar 6 horas, acima de 6 horas, o empregador pode querer reduzir o seu horário de almoço. Isso já é permitido. Antes não era permitido, tem que tirar 1 hora de almoço e ponto final. Agora não, agora já é permitido desde que o funcionário concorde, né? Então aí você tem que fazer no mínimo 30 minutos de jornada de trabalho, de almoço, né? Se 1 hora já era corrido, 30 minutos então ficou excessivo, né? Lembrando que, dependendo do local que você trabalha, né, se for um prédio que tem que pegar elevador, 30 minutos você vai perder aí no mínimo uns 10, 12 minutos, 15 minutos para descer ou para subir. Então, fazer almoço de 30 minutos não é muito recomendado, mas já é permitido. Existe ainda aí a jornada parcial. A lei permite carga horária parcial do seguinte modo: o limite de 30 horas semanais, não sendo aceitas horas extras, ou então uma jornada de 26 horas por semana, permitidas até 6 horas extras semanais. Então aí agora a gente já tem essa modalidade de jornada parcial. Outra coisa que a reforma trabalhista colocou foi a jornada intermitente. O que é isso? A carga horária intermitente é aquela em que o trabalhador só pode ser contratado por um período ou para um trabalho em específico, que não tenha continuidade. Então você pode ser chamado para executar uma atividade somente para aquele determinado, tá? O Santo Paulo Souza não utiliza esse modelo, né? Porque acredito eu que é por questões, não porque nós estamos na pandemia, mas porque é público. Mas as escolas, por exemplo, as escolas particulares, elas podem contratar um professor e pagar para ele somente para dar aquela aula naquela semana. Isso aí é uma carga horária intermitente, tá? Não é um trabalho que vai ter continuidade. Vamos supor que o professor já sabe que o professor vai faltar. Eu vou lá, contrato um professor para dar aula naquele dia especificamente e depois o professor dá continuidade. Isso já é permitido diante da reforma trabalhista, coisa que não existia essa modalidade.
Ainda assim, os limites máximos de horários, né, de carga horária, continuam sendo as 44 horas semanais, ou seja, 220 horas mensais, e deve ser respeitado na jornada intermitente. Né? Então, mesmo que seja de forma não continuada, caso for trabalhar durante o mês, não pode se ultrapassar essas 44 semanais ou 220 horas mensais. Tá? Tudo bem até aqui? Sim. Beleza. Sim, professor. Tá bom. Então, essa é uma novidade, né, na legislação trabalhista com relação à jornada de trabalho. Isso não existia e agora passa a existir, e aí a empresa poderá também ter essa opção e vai abrindo outras oportunidades para quem quer trabalhar nesse formato. A remuneração não pode ser inferior a um salário mínimo. Então, quem for contratar por um horário intermitente não pode ser inferior a um salário mínimo. E o pagamento é feito por horas ou dias trabalhados. Então, salário mínimo, estou falando de mês, né? Mas se for por hora, eu pego 1.045, divido por 220 horas, chego no valor da hora e verifico quantas horas aquele funcionário trabalhou, aquela pessoa trabalhou, e vou pagar as horas relativas ao seu trabalho dentro da jornada intermitente. Agora nós vamos ter aí um outro item chamado de adicional noturno. O adicional noturno, ele tem a característica de quem trabalha no período noturno. De acordo com a CLT, trabalho noturno, o artigo 73, parágrafo 1º, a hora do trabalho noturno será computada como 52 minutos e 30 segundos. Então, o legislador, quando fizeram a lei, ele verificou que a hora noturna ela deverá sofrer um decréscimo de minutos em relação à hora diurna. Então, nós conhecemos a nossa hora a cada 60 minutos. Quem trabalha no período noturno, cada hora é contada a cada 52 minutos e 30 segundos. Então, mas por que foi feito dessa forma? Eles entenderam que quem trabalha à noite não é a mesma coisa que quem trabalha durante o dia. Professor, mas aí o corpo acostuma. Acostuma, mas a pessoa tem... não é nem tudo que você realiza durante o dia, quem trabalha à noite consegue fazer. Então, é por esse motivo que deram esse ganho em horas para quem trabalha no período noturno. Além desse ganho em horas, em horas não, né? Pode dizer que é em minutos, né? Porque é a cada 7 minutos e meio a menos em cada hora. Também tem um adicional. Parágrafo 2º, considera-se trabalho noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e 5 horas da manhã do dia seguinte. Então, quem trabalha nesse período, das 10 da noite de um dia e 5 da manhã do outro dia, tem direito adicional noturno. Não precisa trabalhar nesta totalidade, ou seja, das 10 às 5. Não precisa trabalhar nessa totalidade. Quem trabalha nessa totalidade, o mês inteiro, das 10 às 5, automaticamente já vai ter o adicional de noturno. Quem trabalha de vez em quando, o que significa de vez em quando? De repente você está trabalhando, você é um trabalhador diurno, né? Você trabalha durante o dia, na manhã e à tarde, mas você não trabalha à noite. Seu horário de trabalho é às 18 horas. Vamos supor que um determinado dia seu chefe pede para você ficar até mais tarde. E aí você passa do seu horário normal e acaba pegando esse período que envolve o adicional noturno. Então, vamos supor que um determinado dia você está trabalhando e você passa e vai embora às 23 horas. Você vai ter direito a 1 hora de adicional noturno naquele dia que você trabalhou dentro do período compreendido do adicional noturno. Aí tem uma continha que a gente já vai explicar como é que faz. Professor, como é que faz agora que está na pandemia? Tem direito a adicional noturno? Uma boa pergunta a se fazer, né? Mas se você tem como comprovar, né? Você bate ponto através do seu computador, mesmo você estando à distância, né? A empresa tem que pagar o adicional noturno. Se você estiver trabalhando no período das 10 da noite às 5 da manhã, tá?
Então, não é porque você está à distância que você não tem direito adicional noturno, mas você precisa comprovar que você estava trabalhando nesse período. Então, ele é pago aí por cada hora de serviço prestado no período compreendido das 22 às 5 da manhã. A base de cálculo, o que é a base de cálculo? É onde que a gente vai se basear para fazer o cálculo do adicional noturno. É o acréscimo ao valor da hora normal de 20% sobre a hora diurna. O que significa isso? Eu vou pegar o meu salário, ou o salário do funcionário, dividir por 220 horas, vai chegar num determinado valor. Sobre esse determinado valor, aplica-se 20% e encontra-se o adicional noturno. Tá? Então, essa é uma formulazinha que vocês já vão se habituando, e quando a gente fizer um exercício, eu não vou falar, esse funcionário teve adicional noturno. Pode ser dessa forma. Eu posso dizer também que esse funcionário trabalhou no período das 22 às 3 da manhã. Bom, se ele trabalhou no período das 22 às 3 da manhã, significa que ele tem que receber adicional noturno. Ah, então, os exercícios vão ser desse modelo para vocês associarem aquilo que a gente está falando como teoria e fazer depois os cálculos relacionados com a fórmula. Assim sendo, nós vamos ter aí um salário base de 1.480. Então, o funcionário possui um salário base de 1.480. Vou sempre dividir por 220, vai dar R$ 6,73 por hora. Então, ele ganha R$ 6,73 por hora, vezes 20%, que é R$ 1,84. Então, quem trabalha no período compreendido das 10 às 5 da manhã, a hora dele não custa R$ 6,73, custa R$ 8,00 nesse exemplo. Eu vou pegar o salário da pessoa, dividir por 220 horas e multiplicar o valor da hora por 20%. Tudo bem até aí? Sim, professor. Beleza. Bom, esse funcionário, por exemplo, ele trabalhou durante o mês todo, um exemplo, né? Fez 10 horas durante o mês referente ao horário compreendido do adicional noturno. Então, se ele fez 10 horas e o valor da hora com o adicional já não é mais 6,73 e sim R$ 8,00, é só eu multiplicar 10 por 8, que vai dar, então, a título de adicional noturno, R$ 80,00. Tá? Então, é assim que funciona o cálculo. Nas empresas, para quem trabalha com isso que eu estou explicando para vocês já está parametrizado. O que era parametrizado? Lá no sistema, o funcionário, algum já está interligado até com o sistema de ponto. Então, conforme a pessoa bate o ponto lá às 23 horas e 18 minutos, e a empresa já sabe que das 10 às 11 e 18 ele tem direito a 1 hora de adicional noturno. O próprio sistema já vai fazer o cálculo, né? Já está tudo amarradinho com o sistema de ponto, mesmo que seja online, mesmo que seja no computador, enfim, está integrado com o sistema de ponto para fazer isso automático. Porque aí depois você vai tirar um relatório e vai conferir para saber se foi feito os cálculos corretamente, né? Porque fazer isso na mão só didaticamente, só na escola. Só na escola que você faz na mão. Mas na empresa não dá para fazer na mão, a não ser que você tivesse, sei lá, uma empresa pequena de 5 funcionários, 3, 4 funcionários, tudo bem. 10 já fica difícil você fazer uma folha de pagamento na mão. Então não é nem recomendado fazer folha de pagamento na mão. Dá para fazer, mas você tem que calcular fazer todos esses cálculos, isso que eu estou explicando a partir dessa aula, tudo via Excel, né? Um por um. Então, é um trabalho ínfimo, não dá para contar. Não sei se alguém de vocês trabalha com isso, mas fica muito... dá muito trabalho fazer isso. Então, por isso que as empresas fazem toda a integração com o sistema de ponto, porque aí depois, em caso de adicional noturno, já está integrado e aí é só tirar um relatório e verificar se o cálculo foi efetuado corretamente. Bom, falamos aí então a jornada de trabalho, falamos de adicional noturno e agora vamos para os tipos de faltas. Tá? Não é quadro, é 4, tá? Ali está D, mas é T. Existe aí as legais, existe aí as abonadas, a justificada
e a injustificada. Então, existem 4 tipos de faltas, e aqui é bastante polêmico isso aqui, mas a legislação prevê alguma coisa, porém, ela acaba prevendo, mas não abrange tudo. Então, vamos lá. A falta legal é aquela com amparo da lei ou convenção coletiva de trabalho. Né? Então, ela é prevista na lei, ou então ela é prevista no acordo coletivo de trabalho que tem força de lei. O que é a convenção coletiva de trabalho? É o acordo sindical entre empresa e sindicato para proteger a classe dos trabalhadores. Que aí a gente tem que pagar a contribuição sindical, que agora não é mais obrigatória, e sim facultativa, né? Mas a contribuição sindical a gente vai falar numa outra oportunidade também, tá? Bom, sendo assim, as legais têm que estar amparadas por lei. A abonada é aquela em que o empregador tem a faculdade de não descontar no período ausente, que ela está ligada à falta legal. Então, se você leva um documento amparado por lei, automaticamente você não vai ter prejuízo no seu salário, porque ela também entra como uma falta abonada. Porém, tem outras situações que a empresa poderá considerar ou não para ser considerada uma falta abonada. Para que tem uma falta abonada? Para você não ter prejuízo no seu salário. Porque quando você falta, além da falta que você vai ter, né, do desconto do dia que você faltou, você também vai perder o DSR, que é o que eu vou falar para vocês mais para frente aí, tá? Eu vou falar sobre DSR. Então, naquela semana, você poderá perder 2 dias de trabalho. Um, que é o seu descanso semanal remunerado, que é o DSR, e outro que é a falta que você faltou mesmo. Tá? Então, por isso que é importante, lembrando que qualquer tipo de falta, exceto as legais e as abonadas, poderão compor a base de cálculo das férias. Então, também vai ter impacto nas férias. Né? É que tem gente que gosta de faltar direto, né? Provocar uma demissão, mas isso não é bem visto bem visto pelas empresas, né? Quando o funcionário, sei lá, começa a faltar toda segunda-feira. Toda segunda-feira ele tem uma desculpa, que ele está doente, que ele teve dor de barriga, que ele está com a garganta inflamada, que a avó passou mal, que matou o avô. Então, tem gente que vai arrumando desculpa em cima de desculpa, e a partir daí a empresa já percebe que a pessoa quer ser mandada embora, e aí às vezes a pessoa acaba provocando dessa forma, faltar toda segunda-feira. Tá? Hoje em dia não recomenda-se muito qualquer tipo de falta, né? Mesmo que sejam legais, é que tem hora que a gente não consegue se livrar, né, das faltas, tem que faltar mesmo, ou um dia, ou então algumas horas, e porque qualquer tipo de falta pode ocasionar problemas na sequência aí da vida profissional naquela empresa. Bom, a justificada, mediante comprovante, não está amparada por lei, fica a liberdade do empregador de descontar ou não. Então, a justificada é aquela que você leva um documento, simplesmente por levar, e aí justifica que, sei lá, você está indo trabalhar de carro, seu carro quebrou, você passou no mecânico, perdeu algumas horas, era para sair de manhã, você chegou à tarde. Aí você leva um documento que você esteve no mecânico. Isso está previsto em lei? Não. Vai ser descontado o seu salário? Pode ser descontado, como pode não ser descontado. Então aí vai de critério de empresas. Né? Tem empresa que desconta até se você chegar 2 minutos atrasado. E tem empresa que é um pouco mais flexível com relação a isso. Então é só para você justificar o que está o motivo da sua ausência naquele período. E aí justificada é a situação sem amparo legal e não liberada pelo empregador. Né? A justificada é aquela mais ou menos assim: eu não te devo satisfação. Faltei porque eu quis faltar, eu faltei porque eu precisei faltar. Essa indiscutivelmente vai ser descontada do seu salário e, dependendo do acúmulo de faltas, poderá prejudicar você também nas férias, tá? Então, esses são os 4 tipos aí mais utilizados dentro das empresas. Aí nós vamos abrir um pouquinho mais as faltas legais e abonadas, que é onde que dá maiores explicações. Então, o artigo 473, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. Quando? Quando houver
falecimento do cônjuge, ascendente e descendente, irmão ou pessoa declarada, ou pessoa que é declarada em sua CTPS, viva sob dependência econômica. Então você tem até 2 dias consecutivos. Falecimento da esposa, do esposo, do pai, da mãe, do filho, né, do irmão, ou alguma pessoa que você acaba sustentando de forma econômica. Aí você tem direito a 2 dias consecutivos. Essas não pode descontar, mas para isso ser verdade, você tem que apresentar o atestado de óbito. Não pode simplesmente dizer, minha avó morreu lá na cidade de tal. Não serve, tá? Porque se deixar, as pessoas matam o avô 3 vezes ao ano, a avó 4 vezes ao ano, e não é por aí que a empresa determina, tá? Aí nós temos também até 3 dias consecutivos em virtude de casamento. Então, se você for casar no civil, não é no religioso, você tem direito a 3 dias consecutivos. Que geralmente as pessoas casam numa quarta-feira, para pegar quarta, quinta e sexta, né? Então é sempre para frente e não para trás. Tá? Casamento não tem muito o que falar. Por um dia, em caso de nascimento do filho, no decorrer da primeira semana. Mas aqui tem um adendo a se fazer, que todo mundo conhece. Em caso de nascimento de filho, você tem direito a 5 dias. Mas isso não está previsto na CLT. Isso está previsto na Constituição Federal, que caminha junto com a CLT. Então, desde 88, quando criaram a Constituição Federal, lá está previsto que, em caso de nascimento de filho, você tem direito a 5 dias. Isso também é válido para adoção, tá? Ou o pai ou a mãe, ou, enfim, independente do sexo. Você, como pai, ou você, como mãe, você tem direito a 5 dias corridos na primeira semana. Tá? Então, não precisa ser gestante. Você pode ter adotado uma criança, seja qual for a idade dela, ela tem a mesma característica de um nascimento de filho. Você pode faltar por um dia em cada 12 meses de trabalho em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovado. Então aqui já começa a entrar algumas particularidades. Por quê? Porque as empresas não querem que os funcionários fiquem ausentes. Então o que elas geralmente promovem? Quer doar sangue? Tá, então você vai doar de manhã e vai trabalhar à tarde. Mas a legislação diz que eu posso ter um dia. Sim, mas o laboratório vai vir aqui na empresa, vai ficar disponível, você faz todo o procedimento aqui, e daqui você toma um cafezinho e volta a trabalhar. Tá? Não tem necessidade de você ir embora não, porque a gente precisa de você aqui e tal. Mas a legislação prevê que você pode ficar um dia afastado, desde que você tenha um comprovante para você ficar afastado por um dia. Tá? E aí o que acontece? As empresas acabam usando esse dia que é de direito do funcionário de forma indevida, mas quem é que vai desrespeitar isso como funcionário? Não, eu vou ficar em casa porque eu tenho direito. Tá, você tem algum documento? Não, então se você ficar em casa, o seu dia vai ser descontado, podendo te prejudicar também nas férias. Outro item é até 2 dias consecutivos ou não para fins de alistamento eleitoral. Se você precisa tirar o seu título de eleitor, tem direito a 2 dias consecutivos ou não. Precisa ser 2 dias consecutivos, pode ser alternado. Isso quando é o primeiro título, tá, gente? Não adianta ficar perdendo o título e falar, opa, tenho 2 dias consecutivos e vou tirar meu título de novo. Aí você perde o título, tem mais 2 dias. Não, é só para o primeiro título. Depois, se você perdeu, você não vai ter direito a esses 2 dias consecutivos. Outro que você poderá faltar sem ter dificuldade de ter desconto no período em que você tiver que cumprir as exigências do serviço militar. Isso aqui é mais para homem, né? Onde quando você chega na idade de 17 para 18 anos, você tem que se alistar. E caso você for servir o serviço militar, a empresa é obrigada a te pagar aquele tempo que você está prestando serviço para as Forças Armadas.
Então, é por isso que quando o rapaz chega na fase de alistamento militar, as empresas não querem contratar, porque sabe que se ele tiver que fazer a prestação de serviço no serviço militar, a empresa vai ter que remunerar ele por todo esse período de trabalho. Então, por isso que as empresas geralmente não contratam rapazes na faixa de 17, entre 17 e 18 anos, até que ele pegue o certificado de reservista sobre a dispensa. A partir do momento que ele tiver a dispensa, aí já liberou dentro do que eu estou falando para vocês. Que mais? Nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas do exame vestibular. Ó, mais uma coisa que poucas pessoas sabem. Então, se você for prestar o seu exame vestibular, a legislação te permite você se ausentar do trabalho sem prejuízo do salário. Né? Então, independente se é do ensino público ou se é do ensino particular. Não importa. Se você for prestar, vestibular para uma faculdade que seja, por exemplo, numa terça-feira, das 13 da tarde às 17, 18 horas da noite, você apresentando que você esteve nesse local prestando vestibular, a empresa não poderá descontar. Não entra como uma justificativa, entra como uma falta legal e abonada, porque a legislação permite isso. Pelo tempo que se fizer necessário quando tiver que comparecer a juízo. Então, de repente, você é convidado, não, você é convocado para participar na Justiça do Trabalho, na Justiça Civil, como testemunha, né? Para ajudar alguém, ou então para ir contra alguém. O período que você estiver disponível para a Justiça, você, com comprovante, todos eles com comprovante, você também poderá se ausentar do trabalho, sem que haja prejuízo no seu salário e principalmente também nas férias. Pelo tempo que se fizer necessário, quando na qualidade de representante da entidade sindical. Então, se você for algum membro do sindicato, tiver que participar de reunião, mesmo que seja 3 horas da tarde numa segunda-feira, como você é membro do sindicato, a empresa pode não gostar que você é membro do sindicato, porque em um momento algum você vai ter que sair, e ela também não poderá descontar, porque isso é uma falta prevista na legislação. Tranquilo até aí? Tranquilo. Tá bom. Até 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheiro. Isso não é uma novidade, tá? Na legislação, isso não tinha. Até a reforma trabalhista de 2000, ela foi, se não me engano, foi aprovada em 2016, final de 2016, e aí começou a ter início a partir de 2017. Então, você pode acompanhar a sua esposa em consultas médicas ou exames complementares durante o período de gravidez. Mas é somente até 2 dias, durante o período que ela estiver gestante. É pouco. Já tem alguma coisa. É pouco, mas já tem alguma coisa. Antes não tinha nada. Né? Então, se você conseguir acompanhar e ter um atestado de que você acompanhou ela, você tem 2 dias para fazer isso. Tá? Ah, professor, mas e se meu marido me acompanhou por um período de 4 horas? Você tem 4 horas. O período todo é até 2 dias. Você apresenta essas 4 horas não serão descontadas do seu salário. Porém, se você for numa outra oportunidade, levar sua esposa de novo, ou passar por um laboratório, ou então por uma consulta médica no período de gravidez, e você ficou ausente 6 horas, a empresa vai somando isso até completar 2 dias. Até 2 dias você não vai sofrer penalidade nenhuma quanto ao salário mensal e as férias. Passou desses 2 dias, mesmo que seja por horas, aí essa falta que você vai acompanhar durante o período de gravidez
ela vai passar a ser uma falta justificada, que pode ser descontada ou não. Tá bom? Existe também aí, ó, aqui é bastante polêmico, que é por um dia por ano. Um dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica. Ou seja, se meu filho tiver 7 anos e eu for levar ele ao médico, o de 6 está previsto na legislação, o de 7 não. De 7 em diante não está previsto. Então, e olha, é um dia por ano. É pouquíssimo. Antes não tinha nada. Agora já tem alguma coisa. Tá? Então, não podemos reclamar. Mas um dia, né, também é complicado. Lembrando que se fosse um filho de 7 anos, por exemplo, e você pega um atestado, tem que vir uma, um documento, né, atestando que você estava acompanhando o seu filho no período de tal a tal. Tá? Aí essa justificativa, se for de 6 anos, está dentro da legislação, mas se for dentro de a partir de 7 anos em diante, não está dentro da legislação. Pô, professor, mas de 6 para 7 não é nada. Sim, mas a legislação fala de 6. E aí, se você for levar o filho de 7, está fora da legislação. A empresa pode descontar? Pode descontar. Esse documento que você vai levar para ela é uma justificativa, não é uma forma de abonar o seu tempo que você esteve ausente. Tá? Isso acontece também se você for ao médico e você não passou bem durante a noite e aí amanhã de manhã você tem que trabalhar. Aí quando você vai trabalhar, você fala, pô, não tenho condições de trabalhar, vou passar no médico antes de ir, acho que não é nada, só uma dor de cabeça e tal, e aí eu vou trabalhar na parte da tarde. Às vezes a gente faz esse planejamento. Muito bem. Até você se deslocar e chegar no pronto-socorro, tal, passar pelo médico, enfim, foi a parte da manhã todinha. E aí você vai trabalhar na parte da tarde porque você já está se sentindo melhor. Esse período que você esteve ausente, né, na parte da manhã, o médico tem que oferecer um documento para você de tal forma que ele ateste de fato o tempo que você demorou para chegar, o tempo que você saiu da sua casa até o tempo que você está saindo do hospital, para que ele coloque todo o período, não somente o período da consulta. Porque você chegou no hospital às 8 horas da manhã e saiu de lá, sei lá, meio-dia. Só que você foi atendido somente às 11h30. Foi meia hora de consulta. Se ele dizer que você esteve no hospital das 11h30 a meio-dia, o período que você chegou, fez a ficha e ficou esperando, ele não é contemplado para efeito de justificativo. Tá? Então, a empresa pode descontar direto. Então, tomem bastante cuidado com isso. E quando ele te der um documento, para que esteja suportado, né, para que esteja bem documentado, o médico tem que colocar que você deverá ficar afastado pelo período de X horas ou período de X dias. Se ele apenas te fornecer uma declaração dizendo que você esteve naquele local, ela entra como uma falta justificada. E a falta justificada, dependendo do tipo de empresa, poderá descontar ou não. Tá? Então tome bastante cuidado com isso. Agora na pandemia, né, não tem muito disso porque a gente não está saindo, mas quando, né, a gente estiver aí no momento real de trabalho e acontecer essas situações, lembre do que eu estou falando. Eu falo, mas o COP falou que não desconta. Tá, mas qual foi o documento que você pegou? Ah, não, eu peguei uma declaração. A declaração vai descontar. Você tem que pegar um atestado que é diferente da declaração. Bom, outra coisa que é permitido, que também é novo na legislação, é até 3 dias em cada 12 meses de trabalho em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovado. Então isso aí depois entrou por uma medida provisória na legislação trabalhista, na reforma da legislação trabalhista, e aí depois virou lei a partir de 2018. Então, 3 dias durante o ano para exames preventivos de câncer foi incluído agora nessa nova atualização. Então, esses 3 itens finais aí que vocês estão vendo, eles não faziam parte
da Constituição das Leis Trabalhistas. Isso é uma novidade. Bom, como é que é feito o cálculo, então? Se eu faltar em dia, o cálculo tem que ser feito dessa forma. Salário base mensal dividido por 30 dias. Sendo assim, eu vou pegar o salário da pessoa, dividir por 30 dias. O valor que der, tem que descontar esse valor do salário dela, se entrar como uma falta ou justificada ou injustificada. A falta legal ou abonada não é descontado nada, tá? Porque está previsto em legislação. É claro que aqui a gente só está falando de faltas, mas quando nós estivermos falando de DSR, também vai entrar o desconto do DSR. Então, deixa eu esperar eu abordar esse assunto de DSR para vocês. Aí eu explico novamente como é que é feito o desconto do DSR. Agora é somente com relação à falta. Então, aqui é para caracterizar a falta de dias. Então, se for de dias, o funcionário faltou, sei lá, 3 dias no mês. É só pegar 3 vezes 34,84 e chegar no valor final, tá? Se forem horas, a base de cálculo é a mesma, o cálculo é o mesmo. Só que, em vez de dividir por 30 dias, vai dividir por 220 horas. O valor que encontrar é o valor da hora. Ele atrasou, ou teve, sei lá, faltou durante o mês 5 horas. É 5 vezes 4,75. Tanto para hora quanto para dias, o cálculo do DSR, né, se fosse calcular, é o mesmo, tá bom? Lembrando que algumas empresas são um pouco chatas com relação a isso, né? São rigorosas, chatas e rigorosas com relação à entrada e saída do funcionário, mesmo que essa entrada e saída seja registrada eletronicamente, via computador, ou via crachá, ou via biometria, enfim. Ela acaba se tornando rigorosa. Então, o horário de saída é às 17h15. É para sair às 17h15. Não é para sair às 17h12. 17h12 vocês têm que estar saindo 3 minutos antecipadamente, que poderão acontecer alguma falta, né? Atrasos, né? Não vai sair como falta. Vai sair como atraso lá na hora do seu delito. Fala, nossa, por que vem descontado R$1,80, por exemplo? Um exemplo desse aqui. Esquisito, o que é esse R$1,80? Aí você vai tentar questionar o atraso que você teve, ou porque você saiu antecipadamente, ou porque você chegou depois do horário de batimento do cartão. Então tem empresa que é um pouco rigorosa nesse critério, tá? Nem todas são dessa forma, mas algumas não te dão tolerância nenhuma. Professor, tolerância é permitido? É permitido. É obrigatório ter tolerância? Não, não é obrigatório. Né? Então, as empresas às vezes dão 10 minutos, tanto para a saída quanto para a entrada. Algumas dão 5, né? Mas não tem nenhum critério relacionado com tolerância de minutos, tanto para a falta quanto para a jornada de trabalho. E aí, tudo bem até aí? Vocês estão falando muito pouco hoje, hein? Tudo bem até aí. Deixa eu ver aqui, caiu algumas perguntas aqui. Deixa eu ver o que eu tenho que responder aqui. Na minha empresa são 15 minutos de intervalo, ninguém consegue comer nesse tempo e dando já ênfase no que o senhor falou, as estações que eu trabalho têm os elevadores para ir até a cozinha e mesmo assim eles querem que você faça dentro desse tempo. Aí fica difícil. Foi na hora que eu falei lá de tempo de almoço, deve ter sido isso. Elevadores para ir até a cozinha e mesmo assim eles querem que você faça dentro desse tempo, aí fica difícil. Eu trabalho em jornada de 6 horas diárias, ok? E considerando que a minha filha passa no médico a cada 3 meses, como ficaria? Bom, a legislação permite aí, né, conforme a gente falou, deixa eu só voltar aqui, 3 meses. E, então, cadê? Quem está perguntando aqui? Então, Stephanie, pela legislação, de acordo com a legislação, a cada 3 meses, como ficaria? Bom, a legislação diz que você pode faltar até um dia.
por ano. As outras, um dia por ano, você pode faltar. Um dia de trabalho, tá? Não é um dia de 24 horas. Você pode faltar que está amparada por lei, apresentando um atestado que ela esteve ao médico, né? Se você, por exemplo, leva ela ao médico de manhã e trabalha à tarde, eles vão considerar o período que você esteja ausente, tá? Eles vão acumulando isso até dar um dia. Se você faz o inverso, trabalha durante o dia da manhã, uma parte da tarde, e fala, ó, chefe, preciso sair mais cedo, preciso sair, sei lá, 4 horas da tarde, que eu preciso levar meu filho no médico. Você saiu às 4, você sai às 6, você perdeu 2 horas de trabalho naquele dia, né? Mesmo que depois se estenda à noite, tá? Então a empresa vai contando por horas para chegar no tanto que dá ali um dia de trabalho, né? Que geralmente é 8 a 9 horas por dia de trabalho. Fora isso, aí vai um acordo com o seu superior para que você possa sair mais cedo ou chegar mais tarde, ou mesmo se ausentar um dia de trabalho. Esse acordo pode ser compensado numas férias, né? Isso pode ser compensado em horários posteriores de trabalho, então você vai ter que ficar afastado para levar sua filha ao médico a cada 3 meses, sei lá, 5, 6 horas você vai ter que ficar afastado, que não seja um dia inteiro, ou que seja o dia inteiro, 8 horas, então você pode fazer um acordo com o seu chefe, ou com a sua chefe, ou ao seu superior, não necessariamente, e falar, preciso levar minha filha no médico a cada 3 meses, e aí eu preciso saber como que eu posso compensar isso. Ah, entra mais cedo, sai mais tarde, fica até mais tarde, então pode ter um acordo. A legislação trabalhista nova, ela permite esse acordo, tá? Mas isso tem que ser feito por escrito, não deixa ficar nada verbal, porque no verbal pode se esquecer e o negócio vai embora. Tá? Não, é que eu falei com o fulano e ele falou que pode fazer isso, eu posso ficar até mais tarde hoje, umas 2 horas, amanhã eu fico umas 2 horas, mas eu chego mais cedo de manhã também, depois e tal. Então deixa esse acordo por escrito. Caso contrário, não houver nenhuma compensação dessa jornada de trabalho que você está se comprometendo a fazer, provavelmente você poderá ter desconto no seu salário e, consequentemente, poderá prejudicar também lá nas suas férias. Ah, então não tem, a não ser que a empresa é uma empresa bagunçada, ela não se preocupa muito com isso, você entra e sai a qualquer hora, aí virou a casa da mãe Joana, como a gente chama. Mas na grande maioria tem sempre alguém para estar vendo se você está cumprindo a sua jornada ou não. Beleza? Fala aí, Rafael, o que você precisa? Então, professor, vamos se dizer assim, eu trabalhei numa empresa que quando você fazesse a hora extra, né, ou passasse da horário ou entrava mais cedo, você era obrigatório a pegar como banco de horas. O colaborador ele não tem a opção de, tipo, não quero banco de horas, eu quero como hora extra receber? Não, não tem essa força. Não Ah, tem essa entendi. força porque a gente também vai falar sobre banco de horas. Eu vou falar de banco de horas quando eu estiver falando de hora extra. Então, a sua pergunta é muito boa, mas não tem essa opção, não. A empresa, a partir do momento que ela. Aí você tem que pegar o acordo coletivo de trabalho, verificar qual é a forma que ela utiliza para, em caso de jornada extra de trabalho, que é a hora extra, né? A empresa deve ter aí no acordo coletivo de trabalho, a empresa não paga hora extra, em caso de horas adicionais, será compensado em horas. E aí você não tem a remuneração associada a isso. Então Entendi. não tem essa opção, tá? Infelizmente, como é eles que pagam, a gente acaba ficando refém e aceitando o que eles colocam. Ou aceita ou não aceita. Não tem, eu quero porque eu posso escolher. Não tem como escolher. Tá bom? Infelizmente, isso aí não tem jeito. E aproveitando a sua pergunta, a grande maioria das empresas, em vez de hora extra, vai pagar banco de horas. Que é muito mais barato ela te tirar do trabalho e você ficar descansando sem dinheiro do que você ficar com dinheiro no bolso. Beleza? Vamos lá, vamos continuar então.
Stephanie, respondi sua pergunta? Respondeu sim, professor. Obrigado. Bom, que eu já falei. Agora vamos dar um pouquinho de risada aqui. O salário mínimo foi instaurado no Brasil na década de 1930 pelo presidente Getúlio Vargas. Está escrito na Constituição Federal como a remuneração capaz de atender às necessidades vitais básicas do empregado e a sua família. Então, por que eu falei que vai dar risada um pouquinho? Porque olha o que diz aí o salário mínimo, né? Para que ele foi criado? Para atender às necessidades vitais básicas do empregado e a sua família. Absurdo, né? Porque já é... Aí tem esse desenho aí, né? No entanto, existem diversas outras premissas previstas na legislação que são utilizadas para calcular a remuneração de um indivíduo empregado. Então é assim, você pode até fazer o vínculo com a sua... Você pode fazer o vínculo com o seu salário, mas na verdade ninguém é remunerado pelo salário mínimo. Tá? Você tem um salário e aí você pode fazer a conta. Pô, o que eu ganho representa 3 salários mínimos, o que eu ganho representa 5 salários mínimos. Mas você não ganha por quantidade de salário mínimo, é isso que eu quero dizer. Você tem um salário, ganha R$2.000. Quanto que vale R$2.000? Equivale a quase 2 salários mínimos. 2 salários mínimos hoje seria R$2.090. Você pode vincular que ele tem uma referência com o salário mínimo, mas você não ganha com base no salário mínimo. Por quê? Porque o salário mínimo tem um reajuste, né, uma correção do dinheiro a cada ano, estipulada pelo governo. Então, se o seu salário fosse indexado, ou seja, atrelado ao salário mínimo, toda vez que subisse o salário mínimo, subiu o seu salário. E isso não é verdade. Tá bom? Então, o adiantamento salarial, ele é o tradicional vale que todo mundo conhece, tá bom? Ele não é obrigatório. Ele pode ser por liberalidade do empregador. Não significa que a empresa é obrigada a pagar o adiantamento salarial. O adiantamento salarial é aquele que você deve receber, né? Se a empresa tem a prática de pagar, é porque está estabelecido aqui, ó, na norma coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Norma ou acordo é porque está dizendo lá em alguma cláusula que a empresa deverá pagar o adiantamento salarial de todos os seus empregados no dia 15 de cada mês. Então você vai receber uma parte do seu salário antecipadamente a título de adiantamento de salário no dia 15. Então, por que entre o dia 15, quando que ocorre o adiantamento salarial? Ocorre entre o dia 15 e o dia 20 de cada mês. Por quê? Porque dia 15 é para quem recebe o salário no dia 30 ou no dia 1º de cada mês. E no dia 20 é para quem recebe o salário no início do mês seguinte, lá no 5º dia útil do mês subsequente. Então a empresa pode pagar entre dia 15, 16, 17, 18, 19 e 20. É nesses dias que empresas que têm a prática de pagamento do adiantamento salarial efetuam o pagamento na metade do mês.
Particular, o adiantamento de salário é quando, a pedido do empregado e por motivos particulares, o empregador adianta parte do pagamento do salário ou em parte. Mas isso aqui, o particular, é quando é uma empresa pequena, tá? Quando é uma empresa grande, ou entra nesse processo do geral, ou não tem. O particular é quando você conhece o dono e fala com ele, não, você não consegue me adiantar uma grana aí que eu preciso pagar o gás e eu estou sem dinheiro, que não sei o quê, aí vai lá e faz o adiantamento para você. Empresa pequena funciona bem o adiantamento particular. Empresa grande não existe particular. Ou tem para todos ou não tem para ninguém. Na empresa pequena pode ter para um e não ter para outro. Tá? Essa é a grande diferença. Lembrando que o adiantamento salarial, ou vale, conhecido como vale, ele não é previsto em lei. Ou seja, ele não é obrigatório. Ele só torna-se obrigatório se estiver previsto dentro do acordo coletivo de trabalho, porque o acordo coletivo de trabalho, ele visa sempre, na sua grande maioria, o lado do funcionário e não o lado da empresa. Por isso que, se tiver escrito lá no acordo coletivo de trabalho, que a empresa deverá pagar o adiantamento salarial, aí sim ela tem que pagar e aí acaba se tornando obrigatório. Mas isso não é comum para todas as modalidades de empresa. Como é que é feito o cálculo, então? O cálculo é feito com base no salário anterior e representa até 40% do salário do mês anterior. Então, se a pessoa ganha lá R$ 1.000 no mês passado, mês de agosto, se eu for receber o adiantamento agora no mês de setembro, dia 15, entre o dia 15 e o dia 20, é 40% sobre os R$ 1.000. Mesmo que no mês anterior houveram alguns casos, os adicionais. Tá? Que é adicional? Ou adicional de hora extra, ou adicional noturno. Então, mesmo que eu tenha recebido um adicional no mês passado, para efeito de adiantamento, não se considera o, os adicionais, tá? Isso vai ser critério de empresa para empresa. Tá? Então, em alguns casos adicionais entram, mas a sua grande maioria não entra, porque você, mês passado você teve hora extra, mas no geral você não tem hora extra. Então as empresas pagam somente em cima do salário, tá bom? Qual que é, então, a base de cálculo que vocês vão utilizar para calcular o adiantamento salarial? É o salário do mês anterior vezes 40%. Pode ser menos o adiantamento se a empresa tem o critério, né? Se tem o critério, se tem na necessidade, se tem a obrigatoriedade de pagar o adiantamento salarial, é 40%. Mas ela pode pagar 30%, ela pode pagar 25%, ela pode pagar 20%, ela pode pagar 10%. Né? Depende daquilo que foi determinado no acordo coletivo de trabalho, porque não é obrigatório. E por não ser obrigatório, já tem que estar estipulado lá no acordo que ela vai pagar o adiantamento, porém vai pagar 35% da remuneração do mês anterior. Tá? Então já vem especificado o quanto ela paga de adiantamento salarial em percentual. E aqui no nosso exemplo, o funcionário teve um salário mensal do mês anterior de R$ 2.000, 40% 800. Então, como aqui, didaticamente, a gente não tem essa característica de separar o que é um e o que é outro, então a gente vai utilizar 40% sempre para fazer os cálculos. Tá? A gente não vai calcular 20, 25, 30, não. A gente vai usar sempre os 40%. E uma outra vantagem no adiantamento salarial é que não há descontos no adiantamento salarial. Tá? Então, o adiantamento salarial não tem desconto, você recebe limpinho, não tem desconto de INSS, não tem desconto de nada. Então, é 40 de 2.000, o cálculo é 40% do salário bruto. É uma parte boa que você recebe de adiantamento. Tranquilo até aí? Hoje vocês estão falando pouco. O que aconteceu? Tranquilo, professor. Vocês estão tristes hoje? Hoje vocês estão quietinhos. Tá bom, a gente vai continuar então.
A outra adicional aí que a empresa vai pagar é o adicional de periculosidade. A legislação protege o trabalhador que executa funções perigosas ou insalubres, de forma a minimizar os impactos dessas atividades na sua saúde. Então, dependendo da atividade que você executa, você tem direito a um adicional de periculosidade ou então de um adicional de insalubridade, que é o segundo aqui. A determinação do grau de insalubridade ou periculosidade é atribuída a uma atividade decorrente de laudo técnico. Então, precisa ter um médico que verifique que dentro daquela empresa os funcionários A, B e C trabalham expostos a perigos ou atividades insalubres que fazem mal à saúde. E, em virtude disso, deverão receber um adicional. E esse adicional é o periculosidade e o insalubridade. Ou melhor, e ou. Não dá para receber os dois, tá bom? O adicional de periculosidade é para quem trabalha em postos de gasolina, porque a qualquer momento pode haver um risco de explosão e a pessoa já era. Então, em virtude disso, ela tem um adicional. Ou quem trabalha em indústria petroquímica, com ambientes inflamáveis, ou com torres de alta tensão, que trabalha com energia, todos eles têm um adicional de periculosidade. A periculosidade, por sua vez, caracteriza-se pelo fato de fatalidade, ou seja, a submissão do empregado a risco de vida, em função de atividades por ele exercidas. Então, é por isso que a pessoa tem direito a este adicional. E tem algumas atividades que eu já falei, que é as três: explosivo, inflamável, eletricidade, radiação e radioativa. Então, o que não está lá é ionizante ali e radioativa. Quem trabalha lá com radioativa, deixa eu ver se é isso aqui. Eu acho que é, por exemplo, aqueles caras que fazem radiografia, eles recebem adicional de periculosidade. Ainda é aquele processo que não pode ter ninguém na sala, só você e a máquina. Então, aquilo ali transmite uma radiação que é prejudicial à saúde. Pode observar que quando quem já passou por isso, né, um dedo, um pé, um tornozelo, um cotovelo, uma clavícula, enfim, aí precisa tirar uma radiografia e aí você tem que ficar sozinho na sala, o próprio operador daquelas máquinas fica do lado de fora, porque aquele raio que transmite para fazer aquela chapa, ela é prejudicial à saúde. E quem trabalha com esse tipo de material tem direito ao adicional de periculosidade, tá? Então aí, frentista de posto de gasolina, operadoras de gás, fogos de artifício, empregados do setor de energia, todos eles têm direito ao adicional de periculosidade. Porém, a legislação diz que o adicional de periculosidade integra a remuneração para pagamento das verbas trabalhistas. Então, em caso de demissão, e se em algum momento da sua vida você não trabalhar exposto diretamente, mas você teve contato com isso, em algum momento você recebeu o adicional de periculosidade, quando você for demitido da empresa sem justa causa, você tem direito ao adicional de periculosidade lá na rescisão de contrato. Bem como no aviso prévio, bem como no cálculo de férias e bem como no 13º. Tudo isso reflete para essas verbas trabalhistas o adicional de periculosidade. Tá? Para nossos exercícios aqui, vai ser pontual quando houver o adicional de periculosidade, mas tem que ser calculado. A consolidação da lei do trabalho, se no momento das férias o empregado não estiver percebendo o mesmo adicional referente ao período aquisitivo, ou quando esse valor não tiver sido uniforme, ou seja, você recebe um mês sim, 5 meses não, aí você recebe de novo, aí passa mais 6 meses você não recebe, isso aí significa não é uniforme, você não recebe todo mês. Então, para a empresa encontrar esses valores, para colocar no cálculo das verbas trabalhistas, ela tem que fazer mediante média. Então, ela tem que calcular a média desse período
que você esteve recebendo o adicional de periculosidade. Tá? Durante as horas de sobreaviso, o empregado não se encontra em exposição pela razão no qual é incabível a integração do adicional de periculosidade. O que é sobreaviso? Sobreaviso é aquelas pessoas que trabalham para a empresa, porém tem que ficar com o celular, o rádio, ou WhatsApp, ou alguma forma de comunicação 24 horas no ar. A qualquer momento eu posso te chamar para você ter que me atender. Então você já sabe que você trabalha nesse ritmo, nesse formato de contratação. Você tem que ficar sob aviso. Qualquer coisa eu precisar, eu te chamo. Muito bem. Então, quando você está em sobreaviso, você não está exposto ao risco. Você está na sua casa, você está num barzinho, você está com seus amigos e você não está exposto ao risco. Então, nesse período que você está sob aviso, você não tem direito ao adicional de periculosidade. A partir do momento que você estiver exposto ao risco, aí sim você tem direito ao adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade incide sobre o salário básico e não sobre este e de outros adicionais. Ou seja, você já recebe o adicional noturno, por exemplo, na hora que eu for calcular o adicional de periculosidade, eu devo considerar somente o seu salário. Eu não posso considerar o seu salário mais o adicional noturno, então você ganha 1.000 de salário e você ganha mais 300 de adicional noturno. Então não posso dizer que naquele mês o seu salário foi de 1.300. O seu salário é 1.000. Os 300 é a título de adicional noturno. Então eu só posso calcular o adicional de periculosidade em cima de 1.000 e não sobre 1.300. Tá bom? Como que é a forma do cálculo do adicional de periculosidade? É o próprio salário do mês, sem acréscimo qualquer de adicional, multiplicado pelo percentual adicional correspondente por periculosidade. Artigo 193 da CLT. Então você vai ter o salário base vezes 30%. Esse é o valor que você recebe de adicional de periculosidade. Ah, professor, mas eu só tive um dia no mês que eu estava exposto ao adicional de periculosidade. Aí você tem que fazer algumas continhas. Tem que pegar o seu salário, dividir por 30 dias e verificar quantos dias. Então tem que saber quanto que você ganha por dia. Em cima de quanto você ganha por dia, você ficou quantos dias exposto? Um dia só, aplica 30% sobre um dia de trabalho para você receber o adicional de periculosidade. Mas dá para chegar na conta. Tá? É só para mostrar para vocês o que é o adicional de periculosidade. Aí a gente tem aqui alguns exemplos, né? Que é mais ou menos isso que eu falei para vocês. Se for mensal, você estava exposto o mês todo trabalhando com a periculosidade, é só calcular, então, 30% sobre o total do mês, que aí vai dar os 354. Se foi por dia, você pega o salário aqui, que já é R$70, 30% sobre 70, 21. E se for por hora, então você ganha R$10 por hora, calcula 30% sobre 10, R$3. Então, o cálculo do adicional de periculosidade é igual, independente da forma de trabalho que você executa. O outro adicional que eu comentei agora com vocês é o adicional de insalubridade. Aí, o insalubridade, qual que é a diferença da insalubridade e o periculosidade? Lembrando que se o local de trabalho for insalubre e perigoso, a empresa deverá pagar apenas um adicional. Então não dá para receber o adicional de periculosidade e o adicional de insalubridade. Mas por que difere, professor? Porque lá a periculosidade é 30% sobre o salário da pessoa. E o insalubridade, ele tem uns percentuais, só que a base de cálculo dele não é o salário da pessoa, é o salário mínimo, tá? Então, o empregado que esteja exposto aos agentes insalubres e, no mesmo momento, aos agentes periculosos, só terá direito a um deles. O mais benéfico e mais vantajoso para o empregado. Então, aquilo que for melhor para o empregado é esse que ele deverá receber. De acordo com a CLT, no seu artigo 193, parágrafo 2º, e na norma regulamentadora 16, o empregado poderá optar pelo adicional
que mais for benéfico para ele. Né? Então, aquele que for mais alto é esse que tem que ser pago pela empresa. Insalubridade é ruído, risco de exposição a agentes químicos, exposição de calor, entre outros. São considerados insalubres as atividades ou operações que sua natureza, condições ou médios expõem o empregado a agentes nocivos à saúde, aquilo que pode causar alguma doença. É diferente da periculosidade, que aquele não causa doença, aquele você pode morrer direto, né? Porque vai explodir, vai pegar fogo e tal. E o insalubre é diferente. O insalubre é que pode desencadear alguma doença, mesmo depois que você se aposentar ou depois que você sair da empresa. Então, por isso que se paga o adicional de insalubridade. E aí existe 3 graus para você receber o adicional de insalubridade, que é 40% é grau máximo, que você está totalmente exposto aos riscos, 20% é grau médio, você está, vamos dizer assim, de forma média exposto ao risco, e se você está exposto ao risco de forma mínima, você recebe 10%. E aí tem um mapa do que é considerado risco, né? Então aí tem aí a vermelho, físico, biológico, ergonômico. Mas como que comprova isso, professor? Através de um laudo técnico. Tem que ter um médico que realmente detecta que aquilo é prejudicial à saúde e você tem direito ao adicional de insalubridade. Como médico, geralmente, do trabalho, ele favorece a empresa e não o empregado, dificilmente, por alguns casos aqui, você não vai receber o adicional de insalubridade, por mais que você ache que deveria receber. Aí a empresa fala que não e você fala que sim. Aí se você quiser receber isso, só entrando na justiça quando você sair da empresa. Caso contrário, você não vai receber. Né? Agora, aqueles casos que realmente estão de forma evidente, esse você vai receber. Então, dependendo da sua exposição ao grau de risco, aí você vai ter direito a 10%, a 20% ou 40%. Observe que não tem o 30%, porque o 30% ficou responsável pelo adicional de periculosidade. Tá? E aí, a base de cálculo fica sendo esse aqui. Então, é utilizado o salário mínimo multiplicado pelo percentual do adicional. 10% do salário mínimo, 20% do salário mínimo e 40% do salário mínimo. Ah, professor, é claro que o 40% do salário mínimo é maior do que o 30% do meu salário. Tem que fazer a conta. Então, hoje, 40% do salário mínimo seria aí quase, um pouquinho mais de R$ 400. Porque o salário mínimo está 1.045, vezes 40%, seria 418. E aí a pessoa tem lá, sei lá, R$ 1.100 de salário, vezes 0,30. Aí, se ela tiver um salário de R$ 1.200, vezes 30%, 360. Ainda não dá. Então, se ela tiver um salário de R$ 1.200 e ela tiver exposta aos dois riscos, é melhor ela receber 40% do salário mínimo do que receber 30% do salário dela. Essa é a continha que tem que ser feita. Tá? Então, eu só estou usando esse modelo para vocês entenderem que um é sobre o salário mínimo e o outro é sobre o salário da pessoa. Então, nos nossos exercícios, o que eu vou criar? Eu vou criar um exercício dizendo lá, Joãozinho trabalha como frentista de posto de gasolina, recebe um salário de X, e a empresa tem como hábito, conforme acordo coletivo de trabalho, pagar o adiantamento salarial. Este funcionário trabalha 10 horas durante o mês no horário compreendido do adicional noturno, ou trabalha no horário compreendido das 22 às 5 da manhã. Então é aí que vocês vão ter que ler o problema e identificar quais são os cálculos que temos que fazer para chegarmos no salário líquido do funcionário. E aí a cada aula eu vou acrescentando mais algumas outras informações e cada vez o exercício vai ficando um pouquinho mais completo. Até a gente chegar em INSS, imposto de renda, fundo de garantia. Tá bom? Eu acho que por hoje é só. Tem mais coisa, mas já tem bastante coisa aí, acho que já tá bom.
E aí? Perguntas? Da minha parte está tranquilo, professor. Beleza. A gente vai começar a fazer alguma atividade. Não, talvez eu não dê nenhuma atividade para vocês até que eu termine esses conceitos com essas bases de cálculos. Deixa eu ver aqui que eu tinha mais para frente para explicar para vocês hoje. Tem bastante coisa ainda, mas vou falar sobre para vocês na próxima aula sobre vale transporte, vale refeição. Tem todo um cuidado. Aí depois que a gente trabalhar bem todos esses conceitos, aí a gente joga os exercícios e aí vocês vão fazendo os cálculos, a gente simula um Olerite para vocês preencherem, né? Pega alguns formatos que tem na internet de Olerite e utiliza como se você estivesse fazendo o Olerite de cada funcionário dentro da empresa, tá? Então, semana que vem eu devo falar para vocês sobre vale transporte, tem uns critérios que tem que ser considerados, vale refeição, contribuição sindical, tem ainda contribuição sindical, hora extra, banco de horas, vale refeição, vale transporte, tem mais uma boa parte aí para mim estar explicando para vocês, para a gente começar a fazer os exercícios e deixar aí por último o INSS e o imposto de renda, que também tem os critérios novos de INSS para cálculo, até que vocês possam estar calculando tudo relacionado com um funcionário. Até depois a gente chegar em férias, 13º e, por último, rescisão de contrato. Isso aí é a parte final. Isso a gente só deve entrar em novembro, aproximadamente, para estar falando sobre rescisão de contrato. Mas daqui a pouco está aí, né? A gente já está em setembro e, por analisar, aí só tem setembro, outubro e novembro de aula, né? Final de novembro acaba. Então, acho que a gente tem aí mais... Acho que eu estava contando. Nós temos aí mais 3 aulas em setembro. Nós temos aí aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5 em outubro. 1, 2, 3 em novembro. Então, teoricamente, a nossa aula aí terminaria aí aproximadamente aí por volta do dia 25/11. Então, nós temos 3, 6, umas 10, 11 aulas aí para a gente terminar conteúdo e passar algumas atividades para vocês fazerem os exercícios. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Depois eu disponibilizo esse material para vocês no site. E se eu conseguir baixar o vídeo, eu também coloco lá no canal do YouTube, que aí vocês podem assistir quantas vezes vocês acharem melhor. Agora é tranquilo porque não tem nenhum cálculo para fazer. Aí o cálculo vai começar, quando começar os cálculos, vocês falam, putz, o que ele falou mesmo? Putz, esqueci, como é que faz isso? Não sei o quê. Aí é onde começa a ter um pouquinho mais de dificuldade, né? Agora é só conceito, como se faz e o que é cada um deles, para que vocês possam estar entendendo e depois a gente começa a fazer na prática a resolução disso aí. Umas 2 semanas a gente vai ficar fazendo só exercício, para vocês pegarem bem o jeito como é que monta esses cálculos. Bom, então agradeço aí a participação de todos. Que vocês possam ter na sequência aí uma boa aula. E até semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite. Valeu, professor. Até a semana que vem. Boa noite, até semana que vem. Valeu.